Uma cabeça que não cala a boca. Essa é uma das queixas que eu mais recebo no consultório, de homens e de mulheres. Você está ali na cama com alguém que você quer, no momento que deveria ser gostoso, e a cabeça está em outro lugar, pensando em coisas das mais variadas. E quanto mais você tenta parar de pensar, mais a cabeça acelera. Quase como se eu dissesse para você agora, não pensa num elefante cor-de-rosa. Não funciona. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso acontece e o que você pode fazer dentro e fora do sexo para sair desse ciclo. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é a importância do sentir nesse processo. Pois ele é um dos melhores recursos para a gente parar de pensar. Quando o corpo está sentindo calor, textura, respiração, sabor, contato da pele, a cabeça naturalmente desacelera. Ancorar a atenção nas sensações do corpo vai tirar o foco da corrente de pensamentos que pouco a pouco vai abaixando o volume. Agora, quando o corpo não está sentindo, não está acostumado a sentir, ou quando você não está presente nas sensações, a cabeça assume facilmente o controle. E rapidinho chega uma enxurrada de pensamentos que engolem a nossa atenção e nos deixam meio desconectados do momento. E no meio dessa confusão, o erro mais comum é tentar parar de pensar usando o pensamento. Tipo, para de pensar, para de pensar, para de pensar. Isso funciona em 0% dos casos. O caminho é outro. Você não para de pensar mandando a cabeça calar a boca. Você para de pensar abrindo espaço no corpo para repousar a sua atenção. Sentir é a ferramenta mais eficaz aqui. Agora que isso está claro, vamos para o ponto que realmente importa. Entender o que está agitando a tua mente. Porque não é uma agitação aleatória. Tem um gatilho por trás. O que faz essa transa ser algo arriscado aí dentro? Tá claro para você? Eu vou te dar alguns exemplos que eu ouço o tempo todo na sala de atendimento, ver se você se reconhece em algum deles. Primeiro, a expectativa por resultado. A pessoa que entra na transa já com uma meta na cabeça. Tem que ter ereção, tem que ter penetração, tem que durar tanto tempo, eu tenho que gozar, tenho que fazer outra pessoa gozar. É isso que eu digo, que ao invés de a gente transformar o sexo em brincadeira, a gente acaba transformando ele em trabalho, em esforço. E quando o sexo ganha essa conotação, fica mais difícil para o corpo conseguir relaxar o suficiente para sentir prazer. Segundo, ter que cumprir um determinado papel de gênero. O cara que acha que tem que ser sempre o que conduz, que homem só pode ser visto pelado se tiver de pau duro, ou a mulher que acha que tem que estar pronta para ser penetrada em qualquer momento, aquela que acha que deve fingir prazer para validar o seu lugar na relação. A pessoa que sente que precisa performar um papel que nem sabe se é dela. Isso bota uma pressão enorme em cima da experiência que, mais uma vez, pode comprometer o prazer. Terceiro, uma posição específica que te trava. Às vezes é uma posição que lá atrás foi desconfortável, que doeu, que deu vergonha, ou algo associado a um trauma, por exemplo. E hoje, toda vez que você entra nela, o corpo lembra de tudo isso antes de você. A mente agita porque o corpo já associou aquela posição com algum tipo de risco. Não é uma agitação normal, é uma insegurança com endereço. E o primeiro passo é a gente descobrir qual que é esse endereço. Então eu quero que você faça um exercício aqui comigo. Pensa na última vez que a sua mente ficou bem agitada durante o sexo. Em que momento da experiência foi que isso aconteceu? Foi quando você tirou a roupa? Quando ficou exposto? Foi quando saíram da sala e foram para o quarto? Foi na hora de colocar a camisinha? Foi na hora de ser penetrado? Foi quando a outra pessoa fez um pedido, me come de 4 com força agora, por exemplo? Pensa bem sobre esse momento, porque o momento em que a mente agita é o momento em que o gatilho entra em ação. A ansiedade toma conta e o prazer desaparece, mas muitas vezes, antes dele, você até estava conseguindo sentir algum prazer. Mas depois que ele dispara, a cabeça vira uma máquina de pensamentos e não deixa você sentir mais nada. Quando você sabe o momento, você começa a conhecer melhor o gatilho. E quando você sabe o gatilho, você pode começar a agir sobre ele. Agora, o que você faz com isso? A primeira coisa, e isso é bem importante, não é enfrentar o gatilho de peito aberto, é afastar ele da experiência. Pelo menos um pouco, pelo menos por enquanto, para retomar o contato com o prazer e se fortalecer com isso. Quer dizer que naquele momento a gente está diante de um limite bastante sensível. E se a gente bate forte de frente com o limite, a gente cai de costas para trás. Agora, se a gente se aproxima dele com suavidade e tempo, a gente consegue flexibilizar o limite. Se o seu gatilho é a pressão para penetrar, experimenta combinar uma transa sem penetração. Tira essa exigência da mesa. Não como quem desistiu, mas como quem está construindo um outro caminho.
Um sexo menos falocêntrico leva a gente a descobrir uma multidão de estímulos e experiências novas. Se é uma posição que te trava, simplesmente não entra nela por um tempo. Não precisa explicar para o mundo inteiro. É só uma decisão sua. Saia da posição se ela aparecer, proponha outra se ela for proposta. Se o seu gatilho dispara quando outra pessoa vem para cima e você não se sente pronto ou pronta, pede um tempo, desacelera as coisas. Diz que você gosta de ir para cima, ou que prefere pedir quando for o momento para as coisas se intensificarem. A ideia aqui é simples. Ao invés de fingir que o gatilho não existe e entrar nele toda vez, você reconhece, recua um pouquinho e cria condições diferentes para a sua experiência sexual. Condições que afastam a probabilidade de você se engatilhar novamente. Agora vamos para os recursos, coisas que você pode começar a fazer de verdade no dia a dia para acalmar essa mente que agita na hora H. Primeiro recurso é treinar o sentir. E a melhor ferramenta para isso é a respiração. Tem uma prática muito simples que eu passo para os meus alunos, que eu chamo Lembra que você respira. Você vai colocar vários alarmes no seu celular ao longo de todo o seu dia. O título desse alarme é Lembra que você respira. Quando o alarme tocar, você vai ficar 1 minuto dando atenção primária para a sua respiração, sentindo o ar entrando e o ar saindo. E pronto. Você pode respirar mais fundo se quiser, você pode respirar de qualquer forma, mas tem que sentir a respiração. Não vale fazer dirigindo, nem vendo rios. Coloca uns 10, 20 desses alarmes por dia no seu celular. Isso vai começar a ensinar o primeiro passo. Sentir a respiração como um caminho para a presença. Segundo recurso, esse já para um momento mais íntimo. Um simples abraço com respiração. Uma prática bem inspirada no Neotantra. É simples. Você e sua parceria encontram uma posição na qual vocês se abraçam e sentem bem o corpo um do outro. Sentados, deitados, de pé, tanto faz. Aí vocês vão fazer respirações bem profundas e sentir a respiração um do outro. Aí, sem esforço, de forma bem fluida, vocês devem começar a sincronizar a respiração. Isso meio que acontece, tá? Não precisa se esforçar para isso. É só sentir a respiração que isso vai acontecer. Fiquem nessa experiência pelo menos 5 minutos. Sabe o que acontece? O corpo relaxa, a adrenalina baixa, a mente desacelera. Porque o abraço é contato sem cobrança. Ninguém está esperando que você performe nada num abraço. É exatamente isso que o seu corpo precisa para entrar no sexo de um jeito diferente. E o terceiro recurso é botar para fora, falar sobre o que está acontecendo, sobre como você está se sentindo com alguém que você confia. Pode ser o acolhimento da sua parceria, pode ser o trabalho de um terapeuta. Mas tirar da sua cabeça isso e colocar em palavras ajuda bastante. Porque enquanto está só dentro de você, cresce nas entranhas das suas ideias. E quando sai e recebe outra perspectiva, fica mais fácil de digerir. E tem um último ponto, que faz uma diferença enorme. Se sentir aceito. Quando você sabe que a pessoa que está ali com você não vai te julgar se a mente agitar, se o corpo não responder, se você precisar parar, a pressão cai bastante, cai muito. É o que eu chamo de espaço seguro na relação. É combinar com a sua parceria que às vezes você pode precisar de uma pausa. E que isso não tem nada a ver com desejo, não tem a ver com ela. É sobre o seu corpo processando a ansiedade. Quando isso está combinado, o seu sistema nervoso entende. Eu posso falhar aqui e está tudo bem. E paradoxalmente, quando a falha é permitida, ela acontece bem menos. Então, para fechar, eu quero que você leve uma pergunta para a sua próxima experiência sexual. Não uma técnica, não um exercício, uma pergunta. Em que momento da transa a minha mente começa a ficar agitada? Só observa, sem julgamento, sem tentar consertar na hora, só observa. Quando você identifica o momento, você encontra o gatilho. Enquanto encontra o gatilho, o caminho começa a ficar mais claro. E se você sente que está naquele ponto de só de marcar a transa, já começa a sentir a ansiedade, ver a cabeça ficando agitada, tudo isso que eu falei que acontece bem antes de você chegar no sexo, nesse vídeo aqui eu falo melhor sobre esse caso. Clica aqui e a gente segue.